Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é A Letra Mata. É uma pergunta, a letra mata? Né? A letra mata. Aproveitando, lembrando você que se você é inscrito, deixe o seu like. Se você não é inscrito, você se inscreva, você divulgue esse canal, você evangelize. Dito isso, o tema está em 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6, que diz assim, ó: a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, tem muitas igrejas que não te deixam ler a Bíblia. Elas te dão um papel e você tem que acompanhar o que elas colocaram lá. Você nem sabe se é verdade. Tem muitas igrejas que falam assim, olha, você não pode ler muito, é melhor você evitar, que você não vai entender a Bíblia, que a Bíblia é muito complicada, você vai desaprender, né? E algumas falam até que é perigoso ler a Bíblia. Mas, irmãos, a Bíblia, essa aqui, que está aqui, a Bíblia é o manual do crente, é o manual do cristão, é o nosso manual para todas as coisas. E ela diz exatamente o contrário disso. 2 Pedro 3,18 diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Então vamos lá falar um pouquinho dessa mensagem aqui sobre a letra mata. Eu podia explicar isso no final, mas fica mais fácil eu explicar no comecinho. A letra aqui, irmãos, entenda que está falando da lei. E o Espírito, que é esse que fala que vivifica, está falando sobre a graça. O problema, irmãos, da interpretação da Bíblia é quando ela é colocada fora do contexto. Tem uma frase que diz assim, que um texto fora de contexto vira pretexto. Hermenêutica, para quem estuda um pouco a Bíblia, hermenêutica é o estudo, né, da interpretação de textos religiosos, qualquer texto religioso. Hermenêutica é a interpretação de textos religiosos. Mas, irmãos, para nós, ou para quem vai ler, ter uma boa hermenêutica, temos que ter ou pegar, ou então separar uma perícope, chama perícope, bem fácil, perícope, que nada mais é do que você pegar um texto inteiro, com o sentido inteiro, que você consiga ler o assunto completo, para não pegar temas ou pedaços ou versículos isolados. Paulo, irmãos, falando agora sobre a mensagem, no capítulo 3 de Coríntios, ele fala de duas alianças. Capítulo 3 de Coríntios, 2 Coríntios 3:6. Ele fala assim, ó, que é o primeiro pedaço, na parte A do versículo que a gente leu. Diz assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Vou ler de novo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. E terminando, ele diz assim, ó, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, Paulo no versículo 7, ele chama, né, essa aliança da letra como ministério da morte. Ministério da morte. Por quê? Porque essa letra ela foi gravada em pedras. Essa letra ela chegou através de Moisés. E ela era transitória. É isso que ele fala aqui. Aí já no versículo 9, 7 eu li o 9, Paulo chama essa letra de um ministério da condenação. Mesmo ele chamando essa letra de ministério da condenação, ele fala assim, ó, esse ministério foi da condenação. Mesmo assim ele foi glorioso, porque é a palavra de Deus. Podia ser da condenação, mas ele foi glorioso. E aí ele termina o versículo assim, ó, mas muito mais excederá em glória o ministério da justiça, um outro ministério que vai exceder muito mais em glória. Paulo não termina no versículo 12, no capítulo 12:5, dizendo assim, ó, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E Paulo, irmãos, para finalizar, ele corrobora com isso, ele confirma isso em Gálatas 4:22, quando ele fala de Abraão. Ele fala assim, ó, é uma analogia, ele fala assim, ó, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E aí ele fala assim, ó, um para a escravidão e um outro para a liberdade. E ele fala assim, ó, 2 alianças, um gerando filhos para serem servos, escravos, e outra gerando filhos para serem livres. A primeira aliança, irmãos, foi dada onde? O Sinai, foi a lei. E a segunda aliança pelo Espírito Santo, com Jesus, no Pentecostes. A lei, entenda, a letra
não é abolida, como muita gente fala, não, a graça chegou, cancelou, não, ela não é abolida de jeito nenhum, ela não é abolida com a graça, com o Espírito, mas, né, você tinha, né, que ter um olhar para aprender. Quando você tem a lei, você tinha que olhar, você tinha que ler, estudar e entender. Ah não, agora não, com Deus, irmãos, a graça está dentro, vem de dentro para fora, não precisa vir de fora para dentro. Se você olhar Êxodo, irmãos, em Êxodo, quando a primeira letra chega, a primeira letra entenda assim, Moisés sobe um monte para buscar as tábuas da lei, né, que era em pedra. A Bíblia diz que Deus ia dar através de Moisés no Sinai. E aí, enquanto ele está lá 40 dias, o povo faz um bezerro de ouro, começa a adorar o bezerro, começa a dançar e oferecer um monte de coisa para aquele bezerro, né? O povo adorando um ídolo, um símbolo, qualquer coisa assim. E Moisés, né, desce e vê que eles transgrediram justamente o primeiro mandamento, que era só Deus, não era para ter um ídolo ou outra coisa, adorarás somente ao teu Deus e não prestarás culto a qualquer outra coisa. Eles estavam transgredindo justamente o primeiro mandamento. Moisés faz o quê? Ele quebra aquelas pedras, né, com o mandamento, ele queima o bezerro até chegar no pó, e ele, irmãos, manda matar todos os idólatras, que naquela noite ou naquele momento morreram quase 3.000 homens, caíram, tombaram quase 3.000 homens. Por isso, inclusive, que Paulo chama esse ministério de ministério da morte. Jesus, irmãos, quando chega, institui uma nova aliança com o símbolo da ceia, né? A ceia como símbolo. E a confirmação disso, desse ministério de Jesus, veio 50 dias depois, em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que desce o Espírito Santo, cada um fala língua diferente, um não entende do outro, mas cada um entende na sua própria língua, né? E aí o pessoal fala assim, ó, tá todo mundo bêbado. E Pedro começa a explicar, não tem ninguém bêbado não. Isso aí é o Espírito Santo que desceu sobre todo mundo, não tem ninguém bêbado não. E a palavra fala assim, olha, isso é o Espírito Santo e diz que quase 3.000 pessoas, ou se não 3.000 pessoas, entregam a vida para Jesus. Tinham morrido lá, né, lá atrás 3.000 pessoas, e aqui tinham nascido no ministério da vida. A letra, irmãos, matou, porque era externa, mas a Bíblia diz que a graça vivificou, porque ela é no interior. Para finalizar, um exemplo disso é Jesus conversando com Nicodemos, apresentando o reino do céu para ele. Nicodemos fica maravilhado e fala assim, Senhor, eu preciso participar disso, o que eu tenho que fazer para ver, para estar no reino de Deus? E aí Jesus fala, não, é muito simples, basta nascer de novo. E Nicodemos, que era um príncipe, um cara estudado, fala assim, Senhor, como que eu, já sendo grande, posso entrar no ventre da minha mãe? Olha que pergunta cretina. Mas você vê o nível de conhecimento, né? Como que eu vou entrar dentro da minha mãe, um homem feito? Não tinha, nem se essa mãe estava viva. Ele não tinha noção das coisas de Deus, porque ele estava o quê? Olhando para o exterior, olhando para a lei, olhando com os olhos terrestres e não com os olhos espirituais. Aí Jesus fala, não, Nicodemos, não é assim não, não tem que entrar não. Você vai entrar, você vai nascer de novo pela água e pelo Espírito. É a forma, irmãos. A forma é diferente daquela época, da forma de agora. Mas o preceito é o mesmo. Só a forma. O preceito é o mesmo. Por quê? A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não tem nem sombra de variação. Amém. Essa é a palavra de hoje. Essa é a mensagem. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venha abençoar todos quando escutarem essa mensagem. Peço que tu venha trazer cada vez mais pessoas, Senhor, para ouvir a tua palavra, que venhamos ser transformados, Senhor, pela tua graça. É o que eu te peço, querendo a vitória, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, evangelize, divulgue essas mensagens. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.